E aí, galera, boa noite. Depois de 15 minutos de atraso, estamos aqui. Vamos ver a galera entrando, sejam todos bem-vindos. Cadê o Dr. Adolfo? Dr. Adolfo Duarte. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite. Mas, rapaz, Fala, bonitão! tudo bom, velho? Tudo bom, cara? Tava pegado aí você, né? Cara, deu tilt aqui nos horários, mas foi por uma excelente causa, diga-se de passagem, Ótimo, tá? ótimo, que bom, fico feliz. Foi por uma Sempre sendo excelente causas causa. positivas, isso é bom. Vou, Sempre, man- sempre. vou mandar avião aqui, Altran, mandar um avião pessoal. Manda um aviãozinho aí pra galera. Deixa eu A responder galera sabe. algumas pessoas que apareceram aqui, deixa eu ver. Ah, meu amigo Olha. Samuel, você só fala comigo nas lives, né? Você bem que poderia responder os meus WhatsApp também, ao invés de ficar dizendo que eu abandonei você, né? Tá certo. É Ele um fica dizendo pouco, que eu é um pouco abandonei, ele me prática. responde, cara. Faz Essa 4 semanas que eu sugestão, mando mensagem pra ele e ele não me responde. Aí eu aparece na live e ele diz que eu abandonei. essa sugestão é um pouco prática sua. Eu gostei. Fala, Paulo Ah, Frederico. Boa noite, Cláudia Lopes. Boa noite, Lídio. Boa noite, Yara. Oi, tudo bom? pronto. Boa noite, Rogerinho. É isso aí, Lídio. Viva a Rebelião Boa noite, Saudável. pessoal. Brigitte, doutor Renato. Ô, rapaz, o pessoal tá chegando em peso, que coisa boa. Ah, Luana, sentindo falta do seu quadro. Calma, Luana, é porque eu ainda não estou no meu apartamento. Eu hoje eu concluí a mudança de tudo. Amanhã, Ah, faxina. Sexta-feira, decoração. Se Deus quiser, sábado eu estou de casa nova. que bom, cara, que legal, que bacana. Eu não suporto mudança, bicho. Fiz um monte ao longo da vida, mas não Não, nem suporto me fale. mudança, cara. E olha que sou só eu, imagina. Que dá um trabalheira Complicado. danada, cara. Danada, danada. Só você já é complicado. No meu Não é? caso, era uma ruma de gente. É. E aí, meu querido, como é que estão as coisas por aí? Rapaz, tudo aos poucos retomando, né, Altran? Assim, o movimento ainda um pouco errático, né? Você nota que as pessoas ainda estão meio sem saber como se comportar. Uhum. E eu espero que a gente consiga redefinir esses padrões de fábrica logo, né? É, cara, Porque tá atrapalhando, cara. Tá bem atrapalhado, mas estamos aí na luta para poder retomar tudo, né? é verdade, É é o verdade. que dá. Como é que tá aí? Cara, aqui, assim, a gente está entre os estados que estão com menos casos, né? E a gente ainda sai, a gente ainda tá um pouco, na verdade mesmo, vou ser sincero. Esse semestre eu tenho 2 estágios, dos quais um seria em hospital. E acabou que não vai ser em hospital, vai ser em posto de saúde, exatamente por conta dos casos, com a galera com medo de contaminação e tudo mais. Né? Então, isso aí acaba sendo uma situação meio complicada para a gente aqui. Mas, assim, o Estado está indo bem em termos de vacinação, está indo bem em termos de diminuição de casos, né? Agora a gente fica sempre naquela história, né, bicho? Porque vai surgindo essas variantes malucas aí. É variante Delta. Eu tô com medo de acabar o alfabeto das letras gregas e a gente ainda ter mais variante, né? Olha, Aí, ó, Henrique, se a gente for considerar pelas variantes no sentido pleno, nós já temos mais de 5.000. E esse assunto é muito mais complicado, você sabe disso. É muito menos bombástico do que parece. Só que existem muitas coisas acontecendo. Então aí a gente é, nem fala nisso para não derrubarem nossa live. Vamos deixar, eu não vou falar de convite, não. Vamos é, falar só de nerdice. vamos falar de nerdice. Você tá com sua camisa do Batman hoje? Superman. Superman. Hoje é Superman. Hoje é Superman. Massa, massa. Diga-se de passagem, cara, diga-se de passagem, Superman é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, tá? Especificamente Superman 2. Superman, o Entendi. primeiro é maravilhoso, né? O Marlon Brando no papel do Jor-El, né? E o Christopher Reeve no papel de... Oi, amor, seja bem-vinda. No papel de Super-Homem, né? Sim, E sim. agora, o 2 eu acho que eu assisti Ah, umas 30 vezes, no mínimo, cara, porque aquele 2 é é absurdamente fantástico. maravilhoso. É fantástico. É fantástico.
É porque, Rick, o um é um filme de drama, né? Você vai parar pra olhar, o Exatamente. Superman 1 é um filme de É, drama. O Superman dois é é um verdade. filme mais de ação, né? Então, o 1 é É. um filme de drama e é lindo pra caramba. E o final do um é icônico, né, cara? Aquele filme é fantástico. Aquele filme é muito, muito incrível, cara, muito incrível. Agora, o que eles acertaram a mão no 1 e do 2, eles erraram no 3 e pioraram a situação no 4, né? Não, aí não merece comentário. O 3 virou piada, né? Virou, sei lá, 4 uma aventura com humor. E o 4 não dá pra comentar. não dá para comentar. Não dá Ah, para. O retorno também não dá pra comentar. O Homem de Aço com Henry Cavill eu até gostei, não vou uhum, mentir. uhum. E o Batman vs Superman, a versão do diretor, eu gosto bastante, apesar do que fizeram com o Apocalipse, aquilo é um crime, mas eu gosto bastante do filme. Porque o Batman vs Super-Homem, ele lembra muito aquele duelo final do Cavaleiro das Trevas, né? Foi de Do propósito, né? Foi de né? propósito. Eu É. acredito que tenha sido de propósito. Mas assim, eu particularmente, eu sinto falta de um Cavaleiro, de uma transformar em filme o Cavaleiro das Trevas. Cara, eu queria que fizesse igual fizeram com o Watchmen. Faz igual, faz igual. Não muda nada. Pega o quadrinho de Frank Miller, faz igual. Pronto. Ia ficar a coisa mais linda do mundo. Mas eu Justamente. nunca vi isso acontecer. Mas olha, a animação é fiel ao quadrinho. Sim, eu Se assisti você, a depois disso. animação é fiel ao quadrinho. Ficou muito bacana. Inclusive, alguns quadros, eles representam quadros da Da- história em quadrinho, ficou muito legal. Exatamente, é bem legal mesmo. Assim, falando em Frank Miller, né? Hã? A gente... Gabi Falar perguntou sobre a veia? da veia. Vamos já falar sobre a veia, Gabi. Vamos já falar sobre a veia. Se fala. Aproveitando falando sobre Frank Miller, tem a obra-prima dele, na realidade, né, que é aquilo que ele não só roteirizou e argumentou, como ele também quadrinizou, que é o Ronin, né? Nunca saiu daquilo, né, cara? Nós nunca tivemos nenhuma animaçãozinha saindo daquilo ali. Nada. Cara, Cara, aquela série é tão... é muito bom. O Roninho é muito bom. Orquídea Negra é muito bom. Tem muita coisa boa, sabe, Altran? Mas é que é de um tempo onde essas coisas não encontravam saída, né? Ficava só entre a gente. É verdade, é Era, verdade. era um negócio bem nichado, né? É. Quem lia quadrinho era aquela meia dúzia de nerd no cantinho da sala que ficava conversando sobre aqueles assuntos loucos, porque eram todos malucos, Uhum. e ninguém se interessava por aquilo. É. Essa coisa da popularização dos quadrinhos, dos heróis e tal, que eu acho bacana, pela popularização da percepção do herói, eu acho isso importante, né? Dos conflitos morais, conflitos práticos e como eles são resolvidos, seja você superpoderoso ou não, isso veio bem depois, né, cara? Então eu diria que a gente está na pré-história desse momento, você e eu. A gente vai falar aqui sobre Guerra Secreta 1, Exatamente, exatamente. entendeu? Aliás, tem uma outra minissérie. A Ah. gente pode pular para um assunto mais sério, né? Porque esse assunto é sério, só daqui a pouco foge da live. Então, tem uma outra minissérie que eu gosto muito, que eu não sei se você lembra, que é a Ah. Electra Assassina, que é, salvo engano, ela é argumentada Cortou. Como é o pelo nome? Frank Miller. A Electra Assassina. Claro, pô, Eu pelo acho amor que de ela Deus. mas quem desenhou, que é um negócio assim assustadoramente maravilhoso, é o Bill Sienkiewicz, né? Que é aquela minissérie é uma obra de arte. Obra Cada de arte. quadrinho, cada quadrinho é uma aquarela assim, um negócio, É lindo. sabe? Né? Lindo, 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 lindo. Cara, Cara, eu putz. gostava muito dessas experiências, sabe, Henrique? Eu lembro de Fusão, uma história do Wolverine, que Uhum. saiu aqui em quatro, eu acho que foram quatro edições fininhas, que era um traço riscado todo bizarro, mas era lindo, cara. Assim, parecia que o cara desenhou aquilo drogado, mas era muito interessante. Não era bagunçado feio, era o estilo do cara. Eu Sim. gosto dessas coisas de estilo. Por exemplo, indo para um lado mais cômico, Simon Bisley desenhando lobo. Para mim, eu só gosto das histórias do lobo quando o Bisley desenha.
Aquela Entendi. anatomia toda impossível, músculo que não existe, Exato, exato. negócio todo distorcido. Aquilo é bom. Eu gosto dessas maluquices, sabe? E eu É, acho que, já que a gente vai falar de nerdice, eu queria falar uma coisinha aqui que eu estava dando uma olhada antes da gente se encontrar agora, fala. no termo nerd. Ah, Porque, olha só, cara, o termo, o pessoal remonta lá à década de 60, Estados Unidos. Tinha relação com aqueles meninos na escola que tinham dificuldade social e exato, sofriam bullying. exato, exato. E aí esses meninos começaram a se refugiar nessas histórias de fantasia, na literatura, no quadrinho e outras atividades onde aquela turminha do bullying não ia. Uhum. Né? Então acabou criando essa alcunha aí que era muito negativa, né? Hoje a gente fala orgulhosamente, né? Exatamente. Porque os nerds acabaram dominando o mundo, né, cara? Nós temos aí Bill Gates, Literalmente. literalmente, nós temos aí o Bill Gates, temos o Luke, né, o Johnson, Elon Musk, Elon Musk, os né, meninos da Jobs, Google. né? O Todos, Mark Zuckerberg não é nerd, eu não falo dele, não. o Zuckerberg, não é nerd, não? Ele é só um oportunista. Ah, é. Mas o Bill Gates, o Steve Jobs, o Elon Musk, todos eram desses adolescentes, né? E aqui a gente entra num assunto muito interessante, que é exatamente essa questão do bullying, essa questão hoje o que está na moda é essa história de cancelamento, né? De excluir a pessoa por conta de, né? E assim, eu sempre fui nerd, né? Eu tinha sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né? E eu tinha dificuldade, realmente eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas, né? Posso até dizer que ainda tenho um pouco, mas eu era muito pior, né? E o interessante disso, cara, é que, assim, a, a, naquela época, o bullying era muito mais leve, né? Assim, a gente brincava, né? A gente, a gente tirava de letra, né? E que É, dava nosso jeito, pô. não era uma coisa que envolvia violência física, né? Não era uma coisa que envolvia uma exclusão, como acontece hoje, né? Das pessoas serem excluídas e a pessoa vira tipo um pária naquela sociedade, naquele ambiente social, né? Isso me lembra muito um episódio daquele seriado da nossa época, porque saiu um agora que não é muito bom, mas da nossa época chamado Além da Imaginação, não sei se você lembra dele. Claro que eu lembro. Mais um seriado nerd, né? E no Além da Imaginação tinha um episódio que era um cara que ele era uma sociedade utópica, né? Uma sociedade distópica, na realidade. E o cara, quando era preso, quando cometia algum crime, recebia uma marca. E essa marca fazia com que as pessoas ignorassem ele por completo. Era como se ele Caramba. ficasse de existir. É como se ele ficasse invisível. Tá entendendo? E ele recebia essa marca, salvo engano, era na testa que ele recebia. E toda vida que ele chegava em algum lugar, toda vida que ele chegava numa loja, em qualquer canto, ele podia literalmente pegar o que ele quisesse, sair comendo, porque as pessoas não faziam nada porque ele não existia. Tá entendendo? Mas, assim, no começo, você diz assim, pô, isso é um sonho, né? Porque eu posso entrar no supermercado, pegar o que eu quiser, eu posso dormir onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas, cara, nós não somos seres isolados, né? Nós somos seres muito sociais. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de situação, a gente definha. A pessoa que é sozinha, né? Porque você passar períodos sozinho, se isolar para fazer uma reflexão, alguma coisa do tipo, é uma coisa. Mas você ser completamente sozinho é muito complicado. É É muito muito complicado. diferente. Concordo Principalmente com você. só de outras pessoas, né? Mas olha, você quer ver uma coisa? Falando em sozinho, isolamento e falando em sectarização, né? Que a gente entra nesse tema de bullying, que acaba caindo sempre pro nerd, acaba caindo isso. Você vê que com o tempo isso mudou. E até a percepção do termo mudou também. Sim, Você vê hoje, a gente vai ver o nerd muito mais como alguém que é muito curioso por muitas coisas, do que propriamente alguém que seja necessariamente isolado ou até necessariamente inteligente. Não é uma vinculação direta necessariamente
Eu conheço outras pessoas que são extremamente nerds e curiosas, mas às vezes elas não têm tanta habilidade em lidar com aquelas informações que elas conseguem absorver. O Uhum. contrário também, pessoas que têm uma carga de informação muito pequena, mas que fazem maravilhas com aquilo ali, Exato, sabe? exato. Mas o que eu acabo identificando mais é assim, Altran. O nerd é aquele cara que ele tem interesse pelas coisas. E você tem o nerd clássico, que eu acho que é você e eu que tem interesse por o que aparecer pela frente, a gente gosta de saber, de falar e tal, né? E tem os Mas nerds de nicho. gosta de criar, né? Gosta muito. E tem os nerds de nicho. Hoje eu acho interessante isso. Porque pensando nessa teoria que não é nova, mas mais contemporânea, da inteligência em seus vários espectros, né? A, Uma pessoa pode ser uma nerd. Oi? a teoria das inteligências múltiplas. Exatamente. Alguns dividem em 6, outros em 9, outros em 15. Mas vamos lá. Aqueles vários tipos de inteligências. Ah, Uma pessoa ela vai poder ser muito curiosa no nicho específico, extrema nerd naquilo ali, e não sim, necessariamente outros temas. Né? O nerd não precisa consumir quadrinho. sim. Sim. O Né? nerd, o nerd pode ser um cara que dança muito bem. Pronto. Naquele tema, ele é. Porque para o pessoal que está vendo a gente, essa teoria das inteligências múltiplas é que divide a inteligência. Você pode ter inteligência em diversas áreas, né? Então você teria inteligência matemática, que seria aquela inteligência numérica, né? Você teria inteligência interpessoal, que seria nos relacionamentos, inteligência corporal, que seria relacionada ao corpo, por aí vai. Você tem vários tipos. Eu não me engano, eu conheço até 9. Você falou em 15, então eu já É imagino que porque eu já li o teóricos diferentes. A base daquele livro clássico, que eu esqueci o nome agora, são 9, que é justamente isso que você tem. falou. Mas já vi algumas derivações daquilo. É porque você sabe, né? Dá pra gente pegar esse tema e criar várias coisas em cima. Eu acho legal que isso aconteça. Né? Mas o interessante é entender que a inteligência não vai se manifestar de uma única maneira. Claro, eu lembro, Né? eu citei isso aí porque eu lembro a respeito dessa questão das inteligências múltiplas e foi uma situação que me emocionou quando eu li, que foi exatamente de uma menina, ela tinha acho que 5 anos de idade e os médicos diagnosticavam ela com TDAH, diagnosticavam ela com autismo, sabe, ela não conseguia ficar parada na sala de aula, ela não conseguia assistir a aula e é interessante demais porque teve um especialista que a mãe foi consultar, que o cara estava escutando música dentro do consultório. E na hora que ela entrou, que ela estava escutando, ela se acalmou, tá entendendo? E começou a fazer movimentos graciosos. Imagina, Fantástico. né? Aí a mãe disse assim, senta, fica quieta, menina. Ele disse, não, peraí, não, deixa ela fazer o que ela quiser. E ela começou na sala a dançar. Tá entendendo? E é incrível, porque esse é um relato de caso verídico. Ela virou bailarina do balé Bolshoi, tá entendendo? E assim, imagina o futuro dessa criança se a gente tentasse encaixotar essa menina nos moldes da sala de aula tradicional. Imagina se por algum motivo a mãe dela não tivesse levado a esse médico, a esse especialista, que disse para ela não cortar as asas da criança, né? E deixou a criança perceber o que ela queria. Deixou a criança interagir com essa parte da inteligência dela. Né? Então, isso é um problema, e aqui a gente já entra num assunto bem interessante, que é essa questão do sistema de ensino que nós temos hoje. Né? O sistema de ensino que nós temos hoje é um sistema de ensino que privilegia exclusivamente a inteligência numérica, a inteligência linguística, né? E desprivilegia outras inteligências. Não é verdade? Né? Então, quer dizer, A gente você perde muitos gênios, a gente perde muitos gênios. gênios, a gente perde muito porque a gente mata a criatividade. Cara, quando eu era professor, não sei se você sabe, eu fui professor durante 13 anos da minha vida, né? De 1993 até 2006. E quando eu era professor, principalmente nos últimos anos, que eu comecei a dividir a minha matéria com outros professores em outras sedes, que os colégios começaram a ficar muito grandes, eu queria fazer provas que exigissem do aluno pensar, provas discursivas,
que o aluno precisa, sabe, um enunciado grande, que o aluno precisasse ler, que o aluno precisasse interpretar, e os outros professores queriam fazer provas assim, diga o nome disso, assinale a alternativa correta assim, assim, assim. Quer dizer, para facilitar a correção. Tá entendendo? Quer dizer, você pega uma pessoa que poderia se usufruir de uma prova de forma positiva e você corta, né? Você tem Você estraga. você estraga. Você Você estraga a pessoa. estraga. Você vê a avaliação um momento de aprendizado, né, Altran? Né? Avaliação é um momento de aprendizado. Eu não sou professor como você, nem como a Isabela, mas eu sou um curioso e eu dou aulas também. E o Gervásio está aí, Gervásio foi meu aluno. Eu adorava usar as avaliações como um momento de aprendizado. Isso. Então a avaliação servia como uma revisão de todo o tema. Sim, sim. Né? Eu sempre gostei de colocar questões onde o pessoal tivesse dificuldade de se colocar, mas não para criar um problema. Tanto que a pontuação da avaliação não fazia muita diferença na hora de avaliar o aluno. O que era importante era eles terem que pensar. Então eu fazia aquela sacanagem, sabe, Altran? Marque as corretas quando houver. Ou seja, podia ser todas, podia ser nenhuma. Hoje é uma honra, irmão. Eu lembro de uma prova que eu apliquei no primeiro ano do ensino médio, ver bioquímica, né, na parte de biologia. E a gente começa estudando água, né? E aí vê calor específico, vê tudo sobre água, né? Ponte de hidrogênio, essa coisa toda. E eu lembro de uma questão onde eu falei sobre todas as propriedades da água, né? E na questão eu coloquei para eles identificarem qual era o bebedouro que estava funcionando, gelando a água, e dissesse por que esse bebedouro ia ser identificado dessa forma, né? Então, aí você podia falar de calor específico, podia falar de condensação e tudo mais. E assim, os alunos diziam assim, professor, o senhor não deu essa matéria em sala de aula. É complicado, Altran. Né? Você tá pedindo um raciocínio, você está pedindo uma investigação, você está É, pedindo uma extrapolação, né? é. E aí eles diziam assim, professor, o senhor não deu essa matéria em sala de aula. Como não dei? Eu falei sobre condensação? Falou. Falei sobre calor específico? Falou. E por que você não fez a questão? Né? Porque Porque você não soube o que fazer com os elementos, né, Altran? exato. Uma coisa que eu aprendi em sala de aula, cara, dando aula, é que para os alunos é como se você tivesse a realidade dentro da sala de aula e você tivesse uma realidade dentro da sala de aula e tivesse uma realidade fora da sala de aula e Fora. as realidades não se encontram. São Né? coisas isoladas uma da outra. Ó, a Taizinha está dizendo que a prova era super, hiper, mega difícil, mas quem Ô, estudou... Thay! Taizinha foi minha aluna? Thay foi minha aluna. Foi Ô, tua aluna. Thay! Eu lembro Tá quando eu fiz a certo. primeira prova da turma dela, as meninas se desesperaram. Oh, meu Deus. Mas deu Pois tudo é, certo no final. essa questão do ensino hoje, do sistema de ensino, é uma coisa muito complexa, porque, primeiro, a gente pune o aluno por errar. Todo mundo sabe, Adolfo, todo mundo sabe, né, que é errando que se aprende. Isso não é clichê? Não é o É ditado de clichê. né? É É, clichê. é clichê total, né? E o clichê só é clichê porque é uma coisa óbvia, né? Porque é verdade, né? Senão não virava clichê. É. É verdade. Aí o que é que a gente faz com o pobre do aluno que erra? A gente Pune o pune. aluno pune o aluno com nota ruim. Tá Mas, entendendo? Altran, você para pensar, a gente vive a cultura do sucesso. O que se cultiva é entendimento de que você tem que ser bem-sucedido em tudo, o que é impossível. Sim. A gente não prepara os meninos para o fracasso, que é algo frequente. Se você for Muito considerar pequeno, sucesso, muito diga-se de mais passagem. frequente que o sucesso, diga de passagem, se você for pensar em pequenos sucessos, pequenos fracassos ao longo do dia, então, pior ainda. Porque, vou dar um exemplo bobo, você tomar uma fechada de um barbeiro no trânsito, isso é um fracasso. Entende o Sim. que eu quero dizer? Aquilo vai te gerar uma frustração, vai te gerar uma tristeza, uma chateação, ou você vai ficar puto da vida. A gente não Uhum. prepara. Então, a própria ideia do que é o pensamento e do que se faz com ele, ela já vem errada antes. Verdade. Porque eu gosto de falar assim, o sistema educacional não é o ideal, tá bom.
mas é porque, do meu ponto de vista, a base de pensamento que vem antes dele, ela já está ruim antes. Você citou um negócio que você e eu vemos acontecer direto nos nossos trabalhos. É o pessoal ter uma carga de informação enorme e fazer um monte de merda com aquelas informações. Digo aí o exemplo da aveia. Ah! Aí, Entendeu? amor. Vamos, vamos pegar só para você ver. Aquela coisa que a gente conversa, Altran. Ah, olha só, o alimento X tem muito tais nutrientes. Ah, então infere-se automaticamente que eu vou conseguir aproveitar aquilo. Mas não. Você tem um gap aí entre as duas informações que ele não é investigado, não é percebido. É, verdade. Né? Parece que o processo digestivo é absoluto e que você vai colocar aquilo para dentro e aquilo vai ser desagregado, como no laboratório de bromatologia, e você vai absorver tudo aquilo invariavelmente, o que seria ótimo, mas não é verdade. Verdade. Né? Não é verdade. Aí, Tatá dizendo, exemplo, calorias, mesma coisa. Mesma coisa. Né? A gente fez aquela live que ela participou fantástica sobre calorias. Cara, entender o que é, a gente tem que pegar os conceitos. Então, eu sou muito chato com isso, Altran. Eu gosto muito de trazer o pessoal para a base do conceito. Eu falo, nós vamos falar disso? Tá bom. Em geral, minhas aulas começam assim: olha, essa palavra no dicionário significa tal coisa. Tá, e daí? Aí a gente vai e começa, Uhum. né? Para chegar na ideia, tem um caminho. Se não fica um HD enorme com um processador desse tamanho, Exato, exato. não vai para lugar nenhum, Né? né? Eu imagino como você, como professor, deve ter visto isso direto, né? Sim, pessoas extremamente de uma memória assim super bem trabalhada, né? Mas que não consegue conectar os pontos. Sabe aquele joguinho de conectar os pontos? Tá entendendo? Ela consegue ver toda a imagem, mas ela não consegue conectar os pontos na ordem correta. Então o raciocínio não acontece, né? A lógica não existe. Tá entendendo? E assim, é interessante, sabe, Adolfo, porque a gente tem naturalmente a tendência a fazer um pensamento linear, né? A gente tem essa tendência natural. Ou seja, e seguindo uma sequência lógica, A que gera B, que gera C, que gera D, né? Sim. Quando você pega sistemas complexos, como é o caso do nosso corpo, como é o caso do nosso metabolismo, e aqui falando aí né? Aonde você tem diversos planos, porque o sistema complexo do nosso metabolismo, ele não é só um sistema com várias rotas metabólicas. Ele é um sistema de diversos planos de rotas metabólicas que se comunicam entre si e dentro de cada plano você tem diversos direcionamentos de rota metabólica. Tá É entendendo? totalmente tridimensional. Totalmente tridimensional. Totalmente tridimensional. Né? Então, Perfeito. quer dizer, a pessoa, quando olha para isso aí, ela acha que está entendendo alguma coisa, né? Ela imagina assim, pô, eu estou entendendo. Caloria é muito claro, né? Caloria é isso. Mas não, né? Não funciona. É muito mais complexo. Olha, Muito. Altran, é como quando a gente está falando sobre energia, eu acho interessante. Se você parar para pensar, dentro do corpo da gente, energia fundamentalmente vai ser fosforilação. Certo. Só que quando você vai olhar do ponto de vista molecular, o que, que acontece na fosforilação? O que acontece é uma mudança plástica, é uma mudança geométrica. Sim. Então não tem nada a ver com energia, nem com a própria eletricidade. Se você for pensar do ponto de vista molecular, é pura geometria. Sim. Geometria regida por relações eletromagnéticas. Certo. Eletromagnetismo no sentido físico, pessoal. Estou falando dessas maluquices que o povo fala hoje em dia que é magnético, não. Estou falando de eletromagnetismo no sentido físico real. Uhum. Então, você vê que se a gente para olhar para isso com mais cuidado, é tudo muito plástico, é tudo muito estrutural. As estruturas se relacionam e essas relações entre as estruturas geram resultados. Em momento algum você tem uma forcinha, um campo de força. Nada disso. É tudo estrutural. E na hora que você olha isso, você começa
começa a pensar, justamente, seu corpo não vai olhar para a caloria, porque isso não interessa. Essas uniões entre os átomos e moléculas, elas estão ali para definir a estrutura. O que seu corpo olha são as estruturas. O que o metabolismo vai olhar são as estruturas, onde encaixa, o que encaixa onde, o que, é que eu preciso encaixar onde, e assim vai. Como se fosse um Lego infinito, numa escala, né, muito pequena, e é isso que gera todos os resultantes, que no fim das contas é tudo matemático. Cara, isso é sensacional. E assim, cara, quando a gente fala, quando você pensa dessa forma e quando você entende esses, tenta entender, na realidade, esses sistemas complexos, aí é onde você percebe que como nós somos, como a nossa capacidade de raciocínio, como a nossa capacidade de pensamento é limitada, né? E como a gente, através de decisões, pensando de forma não complexa, a gente consegue, com decisões, detonar tudo, né? Me vem aqui à mente o exemplo do Alan Savory, aquele cientista Alan Savory. Ele é um cientista sul-africano que trabalha muito nessa área de sustentabilidade, de desertificação do planeta. Perfeito. E ele tem uma palestra no TED muito boa, onde ele fala sobre a época que ele foi consultado para saber o que deveria ser feito para diminuir a desertificação na África do Sul. E ele chegou à conclusão de que eram os elefantes que estavam causando a desertificação. Olha. Ele conta essa história no TED dele, é muito, muito emocionante, cara. E ele ordenou, na realidade, ele consultou outros cientistas que concordaram com ele, e ele ordenou que matassem 20 mil elefantes. E mataram 20 mil elefantes. E adivinha o que aconteceu com a desertificação? Aumentou a desertificação. Porque os elefantes, os elefantes não estavam aumentando a desertificação. Os elefantes, na realidade, estavam diminuindo o progresso da desertificação. Caramba, bicho. A sensação de culpa do indivíduo como esse, que Vixe, ordenou Maria. o massacre de 20 mil criaturas totalmente inocentes para impedir algo que essas criaturas estavam diminuindo a velocidade, não aumentando. Faltou avaliação aí. Para Faltou ele interpretação. foi um turning point, né? Foi um ponto de virada completo, porque ele mudou totalmente a forma como ele via as coisas. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É porque a nossa mente, ela não é uma mente que pensa de forma complexa. A nossa lógica, o nosso pensamento cartesiano, né, que é muito incutido na nossa mente, é um pensamento simplista. Então, você olhar para um problema e querer atacar esse problema de apenas um ângulo, olhar para um desafio e querer atacar esse desafio apenas de um ângulo, é algo que só vai te trazer decepção. Chama estupidez, né, Altran? Chama estupidez. Não, você tá falando disso, cara, você me faz pensar em milhares de situações, tá? De situações antigas às situações que a gente vive agora. É como a ideia simplista de que você vai diagnosticar uma doença fazendo um PCR-RT de um material de fundo de fossa nasal. Tá errado. A gente sabe que tá errado desde o início. Agora estão admitindo que tá errado. Eu parabéns, hein? Tem 1 ano e meio que a gente fala que isso tá errado. Porque é simplista. Eu sempre tenho medo. Você falou disso agora, achei interessante, porque eu sempre tenho medo quando eu vejo as coisas concluírem muito fácil. Sabe? É igual aquele filme que você olha assim e você fala, ah, não, você já sei o que vai acontecer. Se levar daquele jeito vai ser uma decepção, mas de repente muda tudo, aí você se interessa, porque trouxe uma complexidade ao pensamento, né? É como música, né? Eu particularmente, eu gosto muito de música, eu gosto muito de vários tipos de música. Você vê que eu botava aquelas playlists, vou voltar a botar as playlists no Instagram. Músicas mais complexas, com mais elementos, acabam sendo, para quem aprecia, claro, Claro. mais interessante, né? Isso. Então, por exemplo, para quem seja louco e tenha interesse, tem um conjunto brasileiro que eu não sei se ele ainda existe, chama Karnak, tá? Karnak é um conjunto brasileiro lá de São Paulo que os caras tem vários multi-instrumentistas, alguns artistas, alguns cantores, todo mundo misturado e um cachorro.
E eles fazem músicas muito complexas, tanto no sentido dos instrumentos utilizados, quanto da mistura de ritmos e vocalizações e tudo mais. Fica mais interessante, chama mais atenção do que alguma coisa muito simplinha, né? Mas você falou que a nossa mente vai tender a trabalhar com linhas simples, né? Você falou em música, me Oi? lembrou do falecido. Você falou em música, me lembrou do falecido Sivuca, né? Sivuca. O cara que Poxa, tirava tirava a música de qualquer coisa. música de Se qualquer desse qualquer coisa, coisa pra ele fazer a música. né? Eu, e me lembra também, e aqui entra muito o que eu aprendi com a Gabi, essa questão da gastronomia é outra coisa que também você tem nuances e temperos que fazem, sabe? Me lembra aquele desenho animado da Disney, da Pixar, o Ratatouille, né? Não sei se você Ratatouille. assistiu, né? Eu adoro aquilo. Que tem uma cena que, para mim, é a cena mais mágica que tem no filme, que essa cena é o Hermeto Pascoal também, né? O Hermeto Pascoal também era outro gênio, né? Que tocava em tudo. Mas essa cena do Ratatouille é aquela cena onde ele faz o Ratatouille e aquele crítico que é o inimigo, que é o antagonista do filme, quando ele Ele come, prova, quando ele prova, né? De repente, ele ele volta no volta pra tempo, infância. volta para a infância, por causa do sabor, né? É. E assim, ele fica, aquilo ali, sabe? Os olhos dele, a expressão que você vê no desenho animado é um negócio fantástico, né? E veja só como é interessante. A gente tem essa possibilidade com cheiro, a gente tem essa possibilidade com sabor, a gente tem essa possibilidade com música, a gente tem essa possibilidade com filme, né? Então, Remonta cara, a gente para memórias, né? Para tá, lembranças, isso é você tá importante. com complexidade musical, né? A complexidade de sabores também é um negócio assim incrível. E aí o legal é que quando você pega música e você pega sabor, fazendo aqui um paralelo das duas coisas, a música que você citou e o sabor que eu tô citando, você gera experiências impressionantes. Como uma semana atrás, que eu fui aqui no mercado aqui de Fortaleza, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o cara, o Nem da Língua. Olha o nome do cara, né? Como é o nome? Nem da Língua. Da língua. Mas não é a língua dele, é a língua de boi, que ele é especialista em fazer língua de boi. Entendi. E ele não faz só língua de boi, ele faz panelada, ele faz puxada, ele faz assado de panela, ele faz galinha caipira. E sentamos lá para fazer um menu degustação dessa lá no mercado, conhecido mercado aqui, Mercado São Sebastião. Cara, uma experiência gastronômica fenomenal, entendeu? Porque é como se você estivesse comendo cultura, sabe? Você Você tá, tá, você tá, você né? tá. Né? Você tá comendo as suas origens. Porque meu pai é nordestino, a minha avó era nordestina, o meu bisavô era nordestino, quer dizer, minha família é toda nordestina, toda aqui do Ceará, né? De pelo menos umas 4 gerações anteriores, né? E os outros vieram do Nordeste também, tem de Recife. Então, quer dizer, você está comendo você realmente está comendo cultura, né? Você está comendo. É muito fantástico isso, cara. Do mesmo Eu jeito, também acho. porra, é muito. Experimentação, né? Experimentação. É interessante porque a gente precisa se expor para pegar novas possibilidades, novas experiências, novas percepções. Isso passa por sabores, por música, por várias experiências. Claro, cada um vai ter seus limites e preferências, isso é normal. Claro. Mas você pegou esse exemplo e colocou dentro da cultura que tem uma tem uma conexão com sua família. Mas você podia estar Uhum. fazendo isso, sei lá, em Angola e Sim, comendo uma comida típica de lá sim. e Poderia estar fazendo conhecendo e comendo um acarajé. isso. E gostando ou não gostando, mas assim, passando por uma nova experiência que ia te levar a novas conexões. Uhum. E que muitas vezes, Altran, leva a gente a conclusões que a gente nunca chegaria se não passasse por isso. Isso. Conclui essa parte que você está falando, que eu quero tocar num ponto que eu acho um Não, ponto. mas era só isso, era só isso. Pode ir. Eu falei do acarajé, né? E Hã. falei do Nem da Língua aqui de Fortaleza. Então,
eu acho, a gente precisa desmistificar muito, porque tanto eu quanto você, e lá na Rebelião Saudável a gente fala muito sobre isso, de óleos vegetais, do perigo que eles têm, essa coisa toda. Agora, você ir à Bahia, vamos pegar o exemplo da Bahia, e não comer um acarajé feito lá É frito sacanagem. ele é frito, você tá entendendo? Você tá entendendo que não faz nenhum sentido? Concordo plenamente, cara. Mas, Henrique, é óleo, é feijão, é não sei o quê, e os antinutrientes. Meu amigo, eu quero que os antinutrientes vão para aquele canto. Pouco me preocupando com o antinutriente perto da experiência que eu tô tendo. Cara, as pessoas precisam entender o seguinte, sabe, Adolfo? Eu vou ganhar quantos minutos de vida se eu deixar de comer um acarajé perto da experiência que eu vou ganhar por comê-lo. Porra, Altran, eu falo disso direto, cara. A gente não tem garantia. Pois A gente é. não tem garantia. Eu acho que o limite está muito mais na percepção de saúde e bem-estar Uhum. do que propriamente em criar uma seita de que tais coisas são ruins e as outras são boas. Eu não curto muito isso, sabe? Porque, cara, é como eu falo, eu sempre já brinquei, já falei, você já me viu falando isso. Vocês vão me encontrar no Madeira ou no Jerônimo comendo hambúrguer com minha filha de vez em quando. Vão! Claro, sim. Por que não? Pronto. Pronto. Sabe? E aquela coisa que eu brincava muito com o Diegão, né? Falava, eu pago meus boletos, eu dou conta dos meus BO. Claro. Pô, cara, Entende? vou dizer o que foi que aconteceu há 3 semanas atrás. Eu fui visitar uma tia minha, que ela tá com um problema na coluna, e eu fui visitá-la, fazia tempo que eu não a via, e na volta, parando no sinal, o cara passou vendendo aquelas rosquinhas. Eu não sei se tem aí na Bahia, mas são as rosquinhas Como é? amarelas. Ela parece com peta, parece com... Eu sei o que é peta, voador. É um negócio desse tipo. Só que é uma De rosquinha. polvilho. É, isso. É feito com polvilho. É uma rosquinha amarela. Cara, tava eu e minha irmã no carro, né? E eu disse assim, Roberta, tu lembra quando a gente comia isso aí? Aí ela disse, lembro. Me fala uma coisa, tu acha que... Lógico, nesse dia eu não comi, tá? Nesse dia não acabou nem dando tempo. Mas tu acha que se eu tiver com vontade de voltar pra minha infância e comer um troço desse, eu vou me privar de fazer isso uma vez aqui, outra colar? Você tá doido, Altran? Claro que não. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, 10 anos de idade, passava um picolezeiro, o cara vendendo picolé na frente da minha casa, que tinha aquele picolé de morango que você chupava e ficava o gelo e vinha só o corante. Açúcar e corante na boca e ficava o gelo do picolé. Sabe? Cara, esse tipo de picolé não existe mais. Não existe. É verdade. Aqui só tem picolé chique e até mesmo o picolé tradicional daqui, que é o pardal, virou o picolé chique. Entendeu? Agora são paletas, são paletas. Agora, tu imagina se eu encontro um cara desse vendendo picolé e eu encontro este picolé de morango. Cara, pra mim, isso é voltar na infância. Tu acha que a quantidade de açúcar que vai ter lá vai tirar 5 minutos da minha vida? Pode levar. Pode levar. Tranquilo. Mas eu penso igual a você, cara. Pois é. Eu penso igual a você. Você quer ver um negócio? Você me lembrou de limonada de praia. O tio? Oi. Completa aqui pra mim, por favor. Antigamente, aqui em Salvador tinha muito. Então, o cara chegava na praia, ele tinha tipo um negocinho que andava com dois tonéis assim de limonada. Uhum. Com a torneirinha. Aí você ia lá, comprava e tomava aquela limonada. Cara, era açúcar puro, velho. Só que aquilo era fantástico. Marca, e esse retorno à infância marca. É. Não existe mais. Mas eu te digo, se isso existisse, eu de vez em quando ia lá, com certeza. Porque quando eu quisesse fazer esse resgate, obrigado, eu ia voltar. Altran, sabe o que acontece? Eu gosto do fato da gente buscar. E eu acho que a gente tem que continuar sempre buscando. Mas nós ainda estamos muito longe da meta. Muito longe da meta. Sim. Então, para a gente ter atitudes que sejam totalmente estanques, sem ter garantia, e perder as vivências por causa disso, eu não acho que vale a pena. Eu penso muito assim, escolha individual.
tem colegas nossos que gostam da atitude estanque, para eles aquilo é muito bom e eles curtem, tão confortáveis ali. Massa! No final das contas, quem paga os boletos deles são eles, né? Exato, não é crítica a quem seja mais radical, não, de jeito nenhum. Eu só não gosto da imposição aos outros. Isso, exatamente. Obrigado, Entendeu? Flavinho. Flavinho Então, comprou. assim, que bom, que bom. Então, essa imposição aos outros que eu não gosto. Eu digo assim, gente, é o seguinte: liberdade para o pessoal fazer o que quiser e assumir as consequências. Como você assume as Exatamente. suas, eu assumo as minhas. Pronto, pronto. E estamos felizes. Claro. Não, e isso é uma atitude extremamente nerd. Total, total. Porque estamos assumindo essa multiplicidade de possibilidades e entendendo que uma não é necessariamente melhor do que a outra. Exatamente. Porque assumimos a nossa ignorância. É aquela coisa, sabe, Altran? Se a gente tivesse certeza, eu não falava nada disso. Eu não falava nada disso. Agora a gente não tem. A gente sabe muitas coisas. Não estou dizendo que a gente não saiba o que a gente sabe. Mas Uhum. a resultante disso é uma complexidade tão grande de vetores. A gente não sabe mexer tão bem nesses vetores. Exa exatamente. É uma complexidade grande. Tô aqui. Eu tô aqui. Altran voltou. Eu tô Tá me aqui. ouvindo? Tô ouvindo. Não cai não, não cai não, não cai não. Altran? Aí não, mas eu tô aqui. Ah, que bom. Não cai não. O que eu estava falando, quando você falou Válida. dos vetores, é que a complexidade desses vetores, ela é não só na direção e no sentido, mas também porque esses vetores são tridimensionais. E não só isso, além de serem tridimensionais, eles mudam na medida que eles vão progredindo. Então você tem um vetor que vai num determinado sentido e de repente esse vetor ele diminui de intensidade, ele aumenta de intensidade, ele cai, ele sobe. Como é que a gente vai? Quando é que a gente vai conseguir conceber toda essa complexidade? Nunca, Não cara, vai. nunca, Nós não temos nunca. capacidade computacional para isso ainda. Não tem Não temos. nem racional nem cerebral. E a gente não sabe, né, o Trump, porque é aquela coisa, ó. Vamos lá, por exemplo, tanto você quanto eu, a gente acaba estudando muito bioquímica e fisiologia. Uhum. Você encontra lá uma relação da ação de, sei lá, de uma vitamina dentro de uma parte do metabolismo. Você pega um livro para ler, você encontra 5 fatores. Aí você pega um artigo e descobre que tem mais 8 fatores além daqueles 5 que não estão escritos no livro. Aí você pega um outro livro e descobre mais uns 3 que não está nem no livro nem no artigo. Aí depois você vai descobrir que daqueles, todos aqueles fatores, metade na verdade estão falando do mesmo fator, só que nenhum sabia nem o outro sabia. A gente não entende. Então o que eu falo? Porque tem muito colega nosso que apressadamente vai falar assim: ah, não posso pensar de forma cartesiana. Eu falo: não, não. Você tem que pensar de forma cartesiana sim. Só que a gente tem que ter entendimento do sistema todo antes. Então, a descrição do sistema de forma cartesiana é perfeita. Só que eu preciso descrever o sistema. Eu não tenho os Exato. elementos do sistema, eu não tenho como fazer descrição. Ou nos falta muito estudo para entender elementos. Só que às vezes o pessoal precisa saber que, cara, para você descobrir dentro de um lugar do seu organismo, dentro de uma estrutura que faz uma coisa que você não sabia que ela existia. Você vai descobrir as coisas por analogia e indiretamente, é igual a astronomia, né? Você É, descobre que tem uma estrela porque um planeta não sei aonde desviou 0,1 grau na rota dele. é. Aí você dali você deriva, é tudo indireto, cara. Então, isso é muito louco. A gente precisa de muito E as estudo pessoas, ainda para poder chegar. porque Oi? o que chega, as pessoas não entendem isso. Porque o que chega para as pessoas, doutor Adolfo, é que são imagens decorrentes da interpretação dos caras que estão observando os dados crus.
E os dados crus, eles são inconcebivelmente difíceis de você interpretar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Provavelmente você entende disso mais do que eu. Mas eu, por exemplo, quando olho para um cara fazendo ultrassom, eu não vejo porra nenhuma. Eu tenho que acreditar que ele está botando lá a marcação, dizendo que aquilo ali é meu fígado, que aquilo ali é meu baço, que aquilo ali é meu... Eu tenho que acreditar. Vai na fé, né, Altran? Vai na fé. Vai na fé. Então, quer dizer, o astrônomo, quando vê, por exemplo, a estrela Y não sei quanto lá, do quadrante não sei das quantas, ele está vendo uma onda de energia, ele está vendo, não sei nem como é que o telescópio mostra isso para ele, e isso é passado para a gente, os caras fazem aquela computação gráfica daquele globo bonito, cheio de cores e não sei o quê, e você acha que é daquele jeito. Tá entendendo? E não é. A gente tem uma concepção de realidade como se isso fosse a realidade. E não é, bicho. Não é, não é. Pô, você está falando disso, você está me lembrando dos modelos que a gente trabalha, os modelos de metabolismo que a gente trabalha. Tá. Tudo aquilo é opção artística. Nós somos seres. Pô. Exatamente, exatamente. Nós somos seres que vemos pouco, cheiramos pouco, sentimos pouco sabor. A gente é muito capado em termos de sentido. E tudo que nós construímos, todas as ferramentas que nós construímos para analisar a realidade, elas são baseadas nos nossos sentidos. Eu li isso uma vez, cara, num livro de biologia que me deixou maluco. Ele concluiu o capítulo dizendo assim: imagine só o seguinte, imagine que a raça humana, a espécie humana, ela não tivesse a visão como principal órgão do sentido, porque nós somos animais extremamente... Tudo nosso é criado baseado em visão, né? Então imagina que a gente não tivesse a visão aguçada e nós tivéssemos o sentido mais aguçado fosse o da audição. Imagina como seria o nosso mundo. Não tenta imaginar o mundo hoje você ficando cego. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você imaginar que lá na origem do ser humano, lá na origem dos primatas, a gente privilegiou não a visão, mas a audição. E chegamos aqui hoje com a audição extremamente evoluída. Como é que seria o nosso mundo? Caramba, Altran. Ia ser tudo diferente, completamente. Não dá para conceber. Né? Será que eu estaria vestido de roupa branca? Será que o quarto teria luz? Tá entendendo? Cara, sensacional. Não, isso, a gente pensar dessa forma, né? E é muito doido isso, cara. É muito doido. Porque... É um exercício. Você vê que é interessante? A gente faz muito isso quando a gente tá jogando RPG. Não sei se você chegou a esse tipo de nerdice. Não, porque eu cheguei a esse nerdice, não. Cara, eu sempre gostei. Hoje em dia, às vezes, eu jogo com meus sobrinhos e minha filha, meio que ensinando a eles. E tem muito exercício de imaginação. Sim. De imaginar como seria uma coisa, de imaginar, mas e tal condição, tal situação, tal circunstância. Isso é legal. Isso é exercício também para a mente. Isso é muito usado hoje em dia em educação, né? Uhum. Essa coisa da interpretação de papéis e personagens, essa coisa das projeções de variações de realidade. Isso é bom. Isso está muito na ficção científica. Você vê isso na ficção científica o tempo inteiro, né? E você tem boas ficções científicas que trabalham com esse de possibilidades diferentes e até as distopias. Como você já usou o termo aí, que é um termo interessante, distopia maior do que Matrix? Não tem, né? É verdade. Que é um exemplo. Então, poxa, e se tivesse acontecido tal coisa? Eu gosto desse negócio. Tá? Eu acho legal, acho bacana. Até para a gente poder interpretar e entender melhor as coisas como elas funcionam. É muito bom. É verdade. Cara, a gente já vai chegar em 1 hora de live, realmente. Já? Já? Incrível, né? Quando começa a conversar, nós temos que marcar, doutor Adolfo, lives incidentais. Isso, tá bom. Tá livre agora? Tô, vamos fazer uma. Então vamos fazer assim, surpresa. A gente quando conversa, eu acho que sai muita coisa boa, porque a gente toca em assuntos muito interessantes, né? Porque... E a gente nem falou de quase nada hoje. Hoje a gente falou tão pouca coisa. É verdade. E aí, assim, eu acabei de ver o aviso aqui no meu celular que eu tô com a bateria acabando e eu tô sem carregador, por incrível. Não, vamos cair fora. Vamos fechar. Essa live sem ficar salva de jeito nenhum, porque essa live aqui vai ser icônica, né? Cara.
outros papos, cara, porque conversar contigo é bom demais. Agora eu quero Mesma propor coisa. uma coisa. Eu quero propor que a gente marque um papo presencial. Porra, bicho, já Ou gostei. você, ou você vindo aqui em Fortaleza, ou Eu eu vou indo em aí, eu Salvador. vou aí, eu vou aí, tá? Eu Pois vou aí, você será muito bem recebido e sinceroneado aqui. não tenho dúvida disso. As maravilhas musicais e gastronômicas do Ceará. Ô, coisa boa, olha, então nós já vamos combinar isso, aí a gente anuncia, porque quando a gente for fazer aí, vai ser tipo um evento, tá? É verdade. Tá combinado. Cara, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Conversar com você é sempre um prazer, pô. Cara, pô, E vamos ver se na próxima a gente responde as perguntas do pessoal, que é dessa vez verdade. não deu. Porque eu nem vou perguntar. O pessoal vai ficar Beleza? preocupado. Pessoal, obrigado vocês que aturaram a gente 1 hora falando de nerdice. Valeu, foi uma grande oportunidade. Altranzão, um abraço, irmão. Mas, hein? Valeu. Um Tchau, abração, tchau, tchau. tchau.